Olá, sejam todos muito bem-vindos ao curso de hebraico moderno e bíblico. Porque de qualquer forma, no decorrer do curso, mais lá para frente, quando vocês já estiverem aptos à leitura, que não deve durar mais do que 3 meses, nós entraremos um pouco mais, muito mais para frente, na leitura de textos, entre aspas, bíblicos, e em algumas observações de leitura, observações de pausas, etc. Então, é um curso de hebraico moderno e bíblico, ok? Hebraico é fácil? Não, não é fácil, não. Hebraico é difícil? Não, não é difícil, não. Depende da postura do professor, depende do método que o professor usará e depende também da postura do aluno, tá certo? Depende muito da postura do aluno. Não adianta o professor ter um método bom, mas o aluno só estudar quando for solicitado. Até porque em tudo na vida, se não houver foco, há uma parada ou um retrocesso dos seus objetivos. Então eu espero que seus objetivos sejam realmente foco no que está fazendo, foca no que está fazendo. Bom, eu vou neste vídeo colocar para vocês alguns passos necessários para se entender hebraico, tá certo? Alguns passos necessários antes de entrarmos propriamente dito no hebraico. Eu vou provavelmente repetir isso em outros vídeos. Sempre lembre que hebraico, a leitura dele é da direita para a esquerda, ok? Direita para a esquerda, jamais o contrário, jamais. Desculpem, sempre será assim, sempre será dessa forma. Direita para a esquerda. Espero que o seu cérebro visualize bem isso, visualize bastante isso, porque é o primeiro passo indispensável. Os idiomas naquela região do Oriente Médio, antes era chamado de Xadé. Isso tudo eu vou explicar mais lá na frente, mas tudo bem. Eu vou dar uma palhinha aqui. Naquela época era chamado de Xadé. Hoje a palavra Xadé significa meramente campo. Como é campo em hebraico? Xadé. Mas antes a palavra Xadé era usada especificamente para uma região do planeta. E era o que nós consideramos hoje como Oriente Médio. Então, naquela região, para eu não ser muito áspero, 98% dos idiomas que lá existiam e até hoje existem, alguns, né, são escritos da direita para a esquerda. Porque não é nada de mágico, não é nada de místico. Simplesmente porque os primeiros seres humanos, deixa eu pegar aqui, os primeiros seres humanos que começaram a escrever, tinham a habilidade de cunhar, de fazer letras ou palavras sempre da direita para a esquerda, porque a maioria era destro. Simplesmente isso. Por isso se diz, tem o ditado que se você escreve bem, você tem a destreza de escrever. Tá? Destreza de escrever vem da palavra destro, porque as primeiras escritas eram dessa forma, eram nessa direção. Quando surgiram as pessoas que começaram a aprender a escrever e eram assim canhotos, alguns idiomas começaram a inverter a posição. Você tem uma ideia, no Egito se escrevia da direita para a esquerda, como está aí. Se escrevia também da esquerda para a direita. Esquerda para a direita. Tá? E também
à medida que as pessoas foram aprendendo a escrever, aqui no caso não se sabe porquê, mas também se escrevia de cima para baixo. De cima para baixo. Por isso que não é tão fácil aprender hierógrafo. Tá? De cima para baixo. Só não temos registro de uma escrita de baixo para cima. Que aí seria o cúmulo. Mas isso foi sendo desenvolvido com o tempo à medida que as pessoas conseguiam escrever. Então, se você tem uma pessoa que é destro, você vai escrever nesse sentido. Ele vai aprender, mas vai aprender um pouquinho diferente. Eu mesmo sou canhoto. Eu sou canho. Eu sou canhoto. Então, eu tenho quando eu vejo uma pessoa destra escrevendo, para mim ele está todo torto. Mas um destro, quando me vê escrevendo, me vê todo torto também. Então, isso varia. Contanto que a escrita saia normal, saia legal e todo mundo entenda, perfeito. Mas precisa saber que o hebraico tem essa direção. Hebraico, aramaico, árabe e outros idiomas afins. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é saber que o hebraico tem apenas 22 letras. Por favor, não inventem outra. Escrevam de tal maneira que uma pessoa lendo identifique facilmente de que letra você está falando, tá certo? São 22 letras. Essa questão de uma letra ser sibilante, ser dental, ser não sei o que, eu ensinava isso há mais de 10 anos atrás e é perda de tempo, a não ser que você tenha o objetivo de fazer livros. Aí você pode até fazer esse teste a partir de hoje com qualquer livro de qualquer assunto. Existem livros que têm 300 páginas, mas você aproveita no máximo aí uns 50, 60, 70 por aí. O restante é encher linguiça. Então eu tirei esse encher linguiça. Mas se alguém quiser fazer livros, realmente precisa desse conhecimento para passar para outro. Seria no caso uma gramática. A mesma coisa, tem muitos mitos. As pessoas têm muitos mitos em relação ao hebraico. Algumas pessoas imaginam que para aprender hebraico precisa memorizar cerca de 1000 palavras. Isso é um mito que é colocado na cabeça de alguns e que acredita-se, né? Na verdade não precisa. Isso aqui é uma barreira. Quando você tem essa métrica, forma na sua mente uma barreira. O hebraico vai trabalhar a sua mente para que você tire essas coisas. Se você quiser ser professor, realmente você precisa de no mínimo 1000 palavras. Mas o professor não é aquele que sabe tudo. O professor é aquele que sabe passar o que sabe. Parece uma redundância, mas é assim mesmo. Sabe passar o que sabe. Consegue passar o que sabe. Não é que ele saiba tudo. Não tem professor que saiba tudo de uma determinada matéria. Tá? Então, você não necessita de 1000 palavras. A não ser que você tenha a intenção de ser professor. Eu incentivo todos os meus alunos a serem professores. Porque eu sei muito bem, por experiência própria, que quanto mais se ensina, mais aprende. Tá? Você pode ensinar gratuitamente, caso você não precise necessariamente, ou pode ensinar cobrando também. Pode cobrar uma taxa pequena, uma taxa alta, isso aí você que vai dizer de acordo com a sua necessidade, com a religião e tal. Ou então, se você quiser ser guia turístico em Israel ou no sul da Síria, ou em algumas empresas de São Paulo, você vai precisar realmente de umas 1000 palavras. Agora, se o seu objetivo é aprender hebraico para o dia a dia, para falar no dia a dia, você precisa de cerca de 200 palavras, 1/5. Então, só por aqui, você já reduziu a barreira de 1000 para 200. 1/5 do que você achava. Correto? 1/5 do que você achava.
Então tira da cabeça todos os mitos que você já ouviu sobre hebraico, porque isso simplesmente causa uma barreira e você tem a tendência de desistir. Eu tenho 10 anos de ensino de hebraico. Sei muito bem o que é o aluno colocar barreira na cabeça. Não é? Eu sei muito bem o que é. O aluno desiste. Tem uma oportunidade muito legal para aprender, mas desiste por causa dessas barreiras. Ok. Eu não vou falar de tempos agora, porque não vai ser nesse vídeo, mas mais lá para frente eu vou falar a questão de tempo, para não formar uma barreira para vocês agora também, tá certo? Vamos começar com uma questão muito crucial. Por que as pessoas têm dificuldade de pronunciar hebraico? Para mim, o mais importante é realmente a pronúncia. Vocês vão aprender primeiro a leitura, no caso, a ler e escrever, e depois a conversação, e depois entrar na escritura, enfim, é um passo a passo. Mas tem um problema, nós somos pessoas de língua portuguesa. Somos pessoas de língua portuguesa. Então o que acontece é o seguinte, eu vou abrir uma caixa de diálogo aqui para explicar esse negócio melhor. Tá bom? Vou diminuir aqui esse coisa, para ficar melhor aqui, vou botar aqui em 22. Pronto. Deixa eu ver se está legal o tamanho dessa letra. Tá legal. Então vai ser esse tamanho aí mesmo. Qual o problema? O problema é português. Vou botar aqui. Português. Minha tecla Shift está com problema. Então ficou aí sem o circunflexo. Português versus hebraico. Há uma guerra aí que vocês terão que travar na mente. Eu vou colocar para vocês nove situações problemáticas. O que eu sempre falo? O hebraico é um bicho de 7 cabeças. No primeiro momento que estudamos hebraico, temos que tirar as 7 cabeças. E aí vai ficar só o bicho. Depois a gente destrói esse bicho e fica um idioma lindo, perfeito, com acesso à escritura do jeito que você quiser. Ok? Então o primeiro passo é tirar esse negócio da cabeça. Português e hebraico. A influência da pronúncia do português dentro do hebraico. Algumas pessoas teimam em fazer isso, assim como teimam também em pegar a influência do inglês para colocar dentro do hebraico. E o hebraico não é um idioma que se submete, não é esse tipo de idioma. Ele se impõe. Veja que o português já mudou várias vezes, já mudou 2 vezes pelo menos na nossa geração, pelo menos. E o hebraico não. O hebraico moderno é o hebraico moderno e ponto final. Ele não muda há, quase 2000 anos. Ele não muda. Existiu um processo desde o hieróglifo para o hebraico. Isso estou mostrando no segundo vídeo. Será isso? Provavelmente estará no segundo vídeo esse processo que ocorreu do hieróglifo até chegar ao hebraico quadrado, que é o hebraico que a gente está estudando. Mas ele se impõe dentro daquele mesmo ambiente. O português não. O português, a cada 10 palavras, é possível que 5 sejam de origem exterior. Então isso atrapalha, isso complica muito. Por exemplo, vamos lá. Vamos chegar ali dentro. Você tem a letra E. Aqui no Brasil, a letra E, em algumas palavras, equivale à letra I. Exemplo? Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo. Eu e você. Eita. Eu cliquei na tecla Shift. Ela está com problema. Eu e você. Certo? Veja que você
pronuncia eu e você, mas você tá vendo a letra E aqui, mas você não consegue pronunciar a letra E. Porque se você pronunciar a letra E, vai ficar eu é você. E eu é você eu é você se torna um verbo, o verbo ser. Não é verdade? Se torna um verbo ser. Então a gente não usa dessa forma. A gente não pode usar dessa forma. Tem que ser eu e você, transformando E em I. Isso é um problema do português. Tem que se atentar a isso. Se atenta a isso aí. E evita essa influência do. Se ainda não ficou claro, então você tem tomate e cebola. Tá? Você tem tomate e cebola. Você tem alho e deixa eu ver, pimenta. Alho e pimenta. Então você tem eu e você, tomate e cebola, alho e pimenta. É sempre assim. Usando o E como se fosse I. Então isso é um problema. Quando você chega no hebraico, a tendência, se você não tomar cuidado, é repetir isso. E é isso que tem que ser evitado. Certo? Deixa eu ver uma outra aqui. F. E essa daqui é terrível também. Todas são terríveis, mas tem algumas que são mais terríveis. E eu vou chamar bem sua atenção. G, a letra G ou a letra G, é usado como se fosse J. Exemplo? Girafa. Você literalmente pronuncia o G aqui como se fosse J. Girafa. Girafa. Você não pronuncia girafa. Não é isso que você pronuncia. Você pronuncia girafa. Girafa. Né? Você tem a palavra giro. Só na palavra garrafa que ninguém fala jarrafa. Garrafa, jarrafa. Mas aqui é girafa, giro. Tá? Você tem aí algumas palavras, algumas expressões que são escritas com a letra G mesmo e pronuncia como se fosse J. Aqui, se fosse em hebraico, seria girafa, girafa, girafa. E aqui seria giro. Então, veja a diferença. Quando você vê em hebraico uma letra que representa a nossa fonética, a letra G, é G mesmo. O tempo todo, nunca, jamais ela tem o som de J, jamais, tá? Aqui, esse daqui também é outro terrível. Opa, já estou dando a pista aí, né? E, o H aqui é mudo. O H aqui é mudo. Ou não? O H aqui é mudo praticamente. Quase ninguém usa. Não sei para que existe essa palavra, homem. Não sei para que existe essa aqui também, hino. Para que tem esse, não sei por que tem esse H aqui, né? Alguma origem aí diferente. E você só não pronuncia, você não pronuncia. Se você tirar isso aqui, ó, homem, você consegue pronunciar do mesmo jeito. Homem, hino. Homem sem H, hino sem H. Do mesmo jeito. Não precisa do H não. Só que aqui é escrito com H, pronunciado como se o H não tivesse. O H deve estar reclamando até hoje. Oh, meu Deus, estou aqui, ninguém me pronuncia. Tá. Então é terrível essa situação do português. É realmente lamentável, né? Lamentável. Homem, H-I-J-L. L, como se fosse U. Eita, tudo bem. Casal. Uhum. Casa. Deixa eu ver. Lasanha. São terríveis essas palavras, não acha? Não é verdade? Essas palavras são terríveis. Casal, casa, lasanha. Escritos com S, escritos com a letra S,
mas pronunciado como se fosse Z. Pronunciado como se fosse Z. Opa, aqui não é o Z, não é isso aqui não. Eu confundi aqui, desculpe aí, viu? É porque isso aqui também existe, vai fazer parte do outro do outro item, Casal, deixa eu ver aqui. É o L como se fosse U. Aquela questão do mal. Bom, aqui é um problema maior, né? Mal com U e mal com L que quase ninguém resolve. Todos dois aqui são pronunciados como se fosse U. Uhum. Esse aqui é um mal com L, mas é pronunciado como se fosse U. E esse daqui é mal com U, pronunciado corretamente. Se nessa palavra aqui fosse em hebraico, não seria mal. Você não tem essa ideia de mal com L ser com U. Seria mal, como se tivesse um izinho no final, como se tivesse um izinho no final aqui, tá? E você de repente deixou escapulir, mas ele não tem. Ele tem aqui, ó, um izinho aí, bem levinho. Você deixou escapulir e ele não tem. Na grafia ele não aparece, mas na pronúncia ele aparece. Tá certo? Então esse é um problema crônico aqui no Brasil. Em hebraico você viu uma letra que corresponde à fonética L. Ela é um L mesmo e ponto final. Nem no início, nem no meio, nem no final de uma palavra ou frase, qualquer que seja a situação, ela jamais se transformará em U. Jamais. Isso não existe. L, deixa eu ver aqui o M. M igual a N ou tio. N ou tio. Um exemplo é a palavra também. É a palavra convém. A palavra convém. Também e convém. É usado aí o M como se fosse N ou como se fosse um tio. Simples assim. Então você tem um exemplo, um exemplo é o segundo é o G, ou G, o terceiro é o H, o quarto é o L, o quinto é o M. M. Ok, vamos colocar aqui mais 4 exemplos. Tirar isso aqui. 4 exemplos. Você tem o N, você tem a letra O. A letra O também é usado como se fosse U em várias palavras. Exemplo, menino. Aqui as pessoas não falam menino, é menino. A não ser quando o pai ou a mãe está retado, ou alguém está retado com a criança e fala, venha para cá, menino. Menino. Aí usa o O. Aí alguém lembra, opa, na grafia tem a letra O. Aí usa. Fora disso, não. Fora disso é menino. Menino. Com o O aqui, ó, como se fosse U. E alguns ainda falam menino. Normalmente nós falamos, não estou criticando ninguém não, isso é um hábito do português, tá? Não estou dizendo que eu não falo assim não, porque eu falo português também. Então, menino, tem um menino ali, rapaz, quem é que tá ali? Um menino chegou ali. Ah, rapaz, um menino tá aí, quero conversar com você. Tem um menino ali com uma moça ali, ó. Assim, é menino. Ninguém fala menino, tá? Se fosse em hebraico seria menino. Você não transforma o O em U, tá? Não transforma o O em U. Ciclo também é uma palavra que você tem essa questão, né, do O com U. Você tem também uma outra, eu ia colocar 9, mas
tem mais um aqui, ó. A letra C, normalmente eu não coloco ele como exemplo, mas também é uma situação. Porque eu lembrei dessa palavra ciclo. C como se fosse S. Ciclo. Ciclo. Você tem Simone. Você tem o mais óbvio, né? Cinema. Escreve com a letra C aqui. C. E pronuncia-se como se fosse S. Se fosse em hebraico, seria kinema. Kinema. Porque a letra Kaf tem um som de K. Nunca tem um som de S. Nunca, jamais, em qualquer hipótese, nunca tem um som de S. Que seria Kiklo. Kiklo. Que seria Kimone. E aqui Kinema. Agora ninguém pronuncia Cícero, né? Cícero. Só o primeiro C aqui que é transformado em S. Mas o segundo C aqui não é transformado em S. É ciclo. Seria, se a regra fosse a mesma aqui C transformado em S. E aqui C transformado em S seria Cícero. Cícero. Mas ninguém fala assim, né? Já pensou? Vamos estudar hebraico. O C de hebraico transformado em S. Hebraico. Que língua é essa? Hebraico. Então ninguém faz isso aí. Beleza. Mas tem essa questão aí também. O O transformado em U. Beleza. O, P, Q, R. Agora vem o nosso querido S. Nosso querido S. Igual a Z. Então você tem aí, ó. Mesmo exemplo lá em cima. Casa. Você tem casal. Tá, você tem lasanha. Lasanha. Aqui no Brasil, né? Tem alguns lugares que escreve lasanha com Z mesmo. Então isso aqui é terrível. Tem que prestar bem atenção aqui, ó. O que chama atenção é o H como se fosse uma letra muda. O L transformado em U e o S transformado em Z. Não existe. Em hebraico tem uma letra chamada Samer. E ela, no início, no meio ou no final de uma palavra, sempre terá o som de S. Ela não muda. Sempre. Esquece essa regra do português. Sempre a letra Samer terá o som de S. Jamais, em hipótese alguma, ela terá o som de Z. Mesma coisa o Lamed. Lamed sempre terá o som de L. Jamais, em hipótese alguma, ela terá o som de U. Jamais, em hipótese alguma, tá certo? É o S. T-U-V-X. T-U-V-X. X é igual a aqui. Aqui tem uma palavra de origem estrangeira. Não é origem brasileira, é estrangeira. X transformado em CSI. Transformado em CSI, como na palavra táxi. A palavra táxi é uma palavra de origem grega, que significa rápido. Taxi, taxi, com biquinho, como se fosse o francês comment tu t'appelles. Comment tu t'appelles? Esse ti você faz um biquinho. Em grego também tem uma letra Y. Você faz um biquinho quando ela é usada de maneira isolada, de maneira sozinha, quando não está como ditongo. Então essa palavra é de origem grega, taxi. E aqui você não fala taxi. Percebeu? Você não fala taxi. Vai como? Eu vou de taxi. Taxi. Você não fala. Você fala taxi. Como se você tivesse colocado uma pausa aqui. Por quê? Porque é de influência estrangeira. E o português, como eu falei no início, tem muita influência estrangeira. Você tem o CH como se fosse X. Agora inverteu, hein? Agora inverteu. CH como se fosse X. Você tem aqui. Deixa eu ver. Saiu da caixinha, né? Saiu da caixinha. Eu vou ter que. CH como se fosse X. Como é que eu vou fazer aqui? Vamos lá.
CH como se fosse X. Você tem chapéu. Você tem chave. Entende? Você tem várias palavras desse tipo. Você escreve com CH, mas não consegue pronunciar essa palavra. Não consegue. Porque isso aqui vem de uma influência alemã. Uma influência alemã, esse CH. CH ou KH, todas as vezes que você vê na transliteração hebraica um CH ou KH, isso sempre terá o som de R forte, como se você estivesse escarrando. Não pode fazer isso na frente dos outros e muito gripado, senão vai sair mais do que pronúncia. E isso aqui, ó, em alemão e na transliteração hebraica, tem um som de R forte. Então seria rapel, rapel, rave, rave, rave. Oh, Jartov, por que isso é a transliteração alemã? Porque o hebraico, na época, na Idade Média, foi traduzido para o alemão. Foi transliterado para o alemão. O alemão era mais ou menos o equivalente ao que os Estados Unidos é hoje. Era uma potência mundial. Não vou afirmar categoricamente que era a maior potência, mas era uma super potência, era uma potência que chamava atenção. E lá, quando eu for explicar a questão dos maçoréticos, você vai entender melhor. Tá? Eu vou explicar como surgiu e por que surgiu o texto maçorético, os sinais maçoréticos dentro do texto. Então eles tinham que traduzir, tinham que transliterar para um idioma que tivesse um alcance mundial. E este idioma na época era o alemão. Portanto, as transliterações que usamos são transliterações alemãs. Tá certo? Então esses são os principais aí. É claro que um ou outro ainda deve ter, mas de menor relevância. Esses são os de maiores relevância. Esses são os guias de vocês para não serem influenciados na pronúncia do hebraico. Assim como todos os idiomas, o hebraico tem suas próprias regras. Tem suas próprias regras de pronúncia, de escrita, de tudo. Então não precisa esta influência. O hebraico não está clamando por uma influência externa para funcionar. Quem faz isso é o português. Tá? Então o problema não está no português, ou no hebraico. O problema não está no hebraico. No hebraico, o problema está no português. Ok? Então esse era o vídeo de hoje. Esse é o primeiro vídeo, praticamente. É um vídeo introdutório e que vocês devem se atentar aí muito para estes detalhes. Não deixe de estudar bastante este ciclo de pronúncia com 10, se não me engano eu botei 10, 1, 2, 3, 4, eu acho que foram 10 itens do português que influencia. Imagine, o hebraico tem 22 letras e em português tem 10 que podem influenciar. Daí a dificuldade de pronúncia. Tá certo? Daí a dificuldade de pronúncia. Então, muito obrigado a todos. Aproveitem bastante este vídeo, revise bastante, treine bastante, mas sempre saiba que quando você estiver falando em português, se você vai falar da maneira que as pessoas entendem. Mas quando você estiver falando hebraico, pronunciando algo em hebraico, sempre lembre de separar uma coisa da outra. Mas isso você será treinado, tá? Exaustivamente a fazer uma boa leitura do hebraico. Muito obrigado, abraços, até a próxima.